Oi gente, aqui é a Rosa Indolor e hoje eu vou trazer o primeiro react do canal. Eu tô bem animada, mas ao mesmo tempo também é um clima mais sério do que os últimos vídeos. É o vídeo da J Mello. Ele é um vídeo que ele tem 4 anos, ele foi lançado há 4 anos atrás. E ele tá com 258 mil visualizações, que é muita gente. Porém, ele é um vídeo que, apesar dele ter sido lançado há quase 5 anos atrás, ele ainda é um vídeo pertinente. Ele ainda é citado nos vídeos que são lançados nos dias de hoje de anti-fujoshis e anti-yaoi. Esse vídeo ele tem um peso para as pessoas que falam mal de fujoshis e de yaoi. Então eu achei pertinente começar com ele. Ele é um vídeo bem curtinho, eu achei que ele era mais longo, mas ele é bem dinâmico. E ele traz as principais pautas que as pessoas costumam trazer, ou seja, ele é combustível para essas pessoas. Bora lá então. Ok, vamos falar sobre fujoshis. Tudo bem, eu admito, eu demorei um pouco pra falar sobre esse assunto, porque assim, eu tenho algumas amigas que são fujoshis e essas pessoas, elas não costumam lidar muito bem com críticas. É um pouquinho difícil falar sobre fujoshis, porque a maioria das pessoas não se permite a ter uma discussão saudável sobre o assunto. Porque de um lado, a gente tem a galera que não gosta das fujoshis. Ah, velho, essas minas são insuportáveis. Não pode ver dois homens que já quer shippar. Elas estragam todos os animes que existem. Eu não aguento mais minha timeline cheia de por... E do outro lado, a gente tem as fujoshis que não sabem lidar com as críticas. Então é isso, mais um vídeo sobre a gente, né? O que as fujoshis Mais um, cara. fizeram pra vocês? Por que não conseguem deixar a gente em paz? Eu não suporto mais isso. Tanta coisa mais importante pra vocês ficarem falando sobre. Mas não. Tinha que ser tudo hétero mesmo. Se prepara. Sim, é verdade, eu concordo com a fujoshi e não com a anti-fujoshi. Tem tanta coisa mais relevante pra se falar que chega a ser engraçado. Porque hoje a gente vai falar sobre os problemas que eu, J Mello, enxergo na comunidade das fujoshis de hoje. Batemos a marca dos 100 mil inscritos, obrigada de coração a cada um de vocês que sempre me acompanham aqui. E se você ainda não é inscrito, me dá essa força, se inscreve aí. Mas chega de enrolação, vamos direto ao tema. Fujoshis, o que são, onde vivem, como se reproduzem. Roupa bonita, né? A palavra joshi significa moça. E esse prefixo fu, adicionado à palavra, traz esse significado de estragado, podre. Em outras palavras, fujoshi significa literalmente garota podre, garota estragada. É um termo muito usado para se referir a garotas que consomem muito ou exclusivamente animes e mangás de romance homossexual entre homens. Que vai desde aquele romance fofinho que todo mundo curte ver, até umas coisas um pouquinho mais, assim, né, não tão apropriada para todos os públicos. Acredita-se que esse termo surgiu no 2chan, que é um fórum muito popular no Japão. No início era usado como uma ofensa, né, para se referir a essas garotas, meio que dando a entender que elas não eram boas para casar, que eram mulheres que já estavam estragadas, que ninguém deveria ficar com elas. Aí, como uma espécie de resistência, as fujoshis adotaram esse nome para si e começaram a usar isso com mais orgulho, falando sobre aquilo que elas gostam de consumir de forma mais aberta. Hoje essa cultura é muito mais aceita, inclusive existem personagens em animes e mangás que... O termo fujoshi, ele é como qualquer outro termo criado por homem, em grupos de homem, pra ofender qualquer grupo que eles julguem inferiores. Então, da mesma forma que os termos ofendendo gays, da mesma forma que os termos ofendendo mulheres, eles se originaram desse mesmo jeito, o termo fujoshi, ele não é diferente. Eu falei no meu último vídeo sobre isso, mas não existiria termo pra pessoas que gostam de ler yaoi se não fosse pelos homens, porque os homens são as únicas pessoas com autoestima suficiente pra designar um nome a um grupo inteiro de pessoas. Então, assim, não é estranho que fujoshis, elas tenham adotado um nome. E e-girl, por exemplo, foi um termo que foi ressignificado pelas mulheres, jiraikei, eu trago esses mesmos exemplos. E e-girl e jiraikei se tornaram estilos de moda. Se você for ver o significado literal da palavra, vai ser a mesma coisa. Então, quanto viado, que era usado pra ofender. Então, quanto diversos outros termos dentro da nossa comunidade, seja LGBTQIAPN+, ou da comunidade de mulheres. São fujoshis. Assim como o otaku era mal visto antigamente e hoje é normal, as fujoshis estão sendo cada vez mais normalizadas. Tanto é que já existe um termo pra garotos que gostam desse tipo de produção, que é o fudanshi, que é a mesma coisa que fujoshi, mas pra homens. Como uma pessoa que sempre consumiu anime na minha vida, eu acabei conhecendo muitos otakus e, consequentemente, também algumas fujoshis. Pra mim, elas tinham um perfil meio parecido entre si, pelo menos as que eu conheci. Eram garotas todas diferentonas, né? Mas elas eram muito reservadas. Do tipo de garota que era comum usar o Tumblr, sabe? Tanto é que, tipo, era uma rede social dominada pelas fujoshis. Só que isso também não é via de regra. Qualquer pessoa pode ser uma fujoshi ou fudanshi. Vamos entender aqui algumas coisas primeiro pra gente não criar confusões, tá bom? Alguns conteúdos consumidos por fujoshis são BL, ou Boys Love, que são animes e
Nossa, é bem didático esse vídeo, né? Mangás de romance entre homens, geralmente mais family friendly, sabe? No máximo um pouquinho apimentado, assim, mas não chega a ser mais 18. Eu gosto bastante, inclusive tem alguns que eu recomendo muito, como por exemplo o Yuri on Ice. Cara, é muito engraçado isso. Toda pessoa que fala mal de Fujoshi fala de Yuri on Ice positivamente. Porque Yuri on Ice é, tipo, super censurado, né? Não tem beijo, não tem nada. Tipo assim, nenhuma Fujoshi gosta dessas coisas que foram meio que censuradas do Yuri on Ice. A gente queria que eles tivessem se beijado, a gente queria pedir de casamento. Elas apontam essas coisas que são meio que uma forma de censura como pontos positivos. Sabe que não é positivo não ter um pedido de casamento, né? Eu adoro casamentos em yaoi. E muito mais beijinhos, abraços e etc. Que tem um romance maravilhoso na trama, mas além disso ainda faz você querer sair patinando do gelo, é incrível. Outro yaoi que eu posso recomendar, que é de patinação do gelo, que é muito bom, Surge Towards You. É esse nome aqui. É muito bom e eu muito recomendo. Não deveria ver esse anime. E aí tem o gênero yaoi, que eu acredito que a maioria das pessoas entende como romance homossexual entre homens, mas só que mais 18, uma parada ali. Não é via de regra isso, tá? Mais adulta, né? Um termo muito utilizado também é o Shounen Ai, que é a mesma coisa que o Boys Love, mas as pessoas acham que é como chamam Boys Love lá no Japão. E não é. Shounen Ai é usado pra esse tipo de produções só no ocidente. Por incrível que pareça, lá no Japão, eles não usam esse termo pra se referir a esse tipo de produção, eles usam BL de Boys Love. Ou yaoi, no caso, né? Isso, na verdade, nem tem tanta importância, mas eu achei uma curiosidade interessante. Inclusive, eu descobri que o termo yaoi é um acrônimo formado pelas frases Yamanashi, Otinashi e Minashi, que significam sem clímax, sem resolução e sem significado. Inclusive, estamos cheios de curiosidade inútil aqui hoje. Alguém ainda tá entendendo esse vídeo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas que eu enxergo na comunidade das Fujoshis, como ela se tornou hoje. Que, inclusive, é uma comunidade extremamente organizada. Eu quero deixar claro aqui que você consumir BL ou yaoi não é um problema. Eu não consumo tanto esse conteúdo mais adulto de yaoi, mas BL é uma parada que eu realmente acho muito da hora. Óbvio que você gostar desse gênero e consumir esse tipo de produção não tem problema nenhum, isso é óbvio. Assim como não tem problema nenhum ver romance hétero ou hentai hétero também. Tudo vai depender do... Aí eu já não concordo. Tem problema você ver hentai sim, da mesma forma que tem problema você ver pornografia. O hentai, ele é só uma nova vertente, um novo gênero dentro da pornografia. Conteúdo das produções que você consome, né? Existe uma linha muito tênue, conhecida como limite. E às vezes, de vez em quando, as pessoas ultrapassam o limite. E aí começam os problemas. Mas e aí, você gosta de Boku no Hero? É um dos meus animes favoritos. Ah, eu também. Tipo, meu personagem favorito com certeza é o Deku. Ele é tão fofinho. E o seu? O meu favorito é o Bakugou, que inclusive eu shippo muito com o Deku, sabe? Os dois são simplesmente perfeitos um pro outro e tipo o melhor casal. Nossa, mas como assim? O Bakugou, ele é super tóxico com o Deku, trata ele que nem lixo. Escuta aqui, isso é porque ele tá apaixonado, só que ele não consegue admitir isso pra si mesmo, ok? Tá, mas não tem absolutamente nada na história que indique isso. Além de tudo, ele tem todo um desenvolvimento com a Uraraka. Não menciona o nome dessa desgraçada. Esse personagem é péssimo, tá lá só pra incomodar. O primeiro problema que me incomoda nas Fujoshis é a quantidade de meninas desse tipo que amam, adoram shippar casais tóxicos. Quanto mais um personagem abusa do outro, especialmente se eles forem do mesmo gênero, mais combustível é para as Fujoshis shipparem esse casal. Quanto mais eles se odiarem, não tiverem química nenhuma, mais essas meninas... Mas é aquilo, não tem química nenhuma pra você, né? Pra outra pessoa pode ter. E assim, eu acho que isso diz muito sobre muitas questões, mas principalmente as vivências pessoais dessas pessoas. É claro que se essa Fujoshi, ela vive num ambiente problemático, por exemplo, se os pais dela brigam, é claro que se ela enxerga aquilo como uma forma de amor, no momento em que ela ver esse relacionamento, ela vai ligar os dois pontos. Então assim, eu acho que a gente precisa olhar com mais profundidade para as questões. Por que que essa pessoa, ela tá vendo esse relacionamento que é problemático desta forma? Não com superficialidade, entende? Isso aqui é muito superficial. Você virar e falar, não, esse relacionamento é problemático, você está fazendo algo errado, ponto. Não é assim. A gente precisa enxergar as coisas como elas são. É muito comum que os pais, eles briguem, é muito comum que haja desavenças dentro da casa dessas pessoas. Então não é estranho que isso reflita nos relacionamentos dessas meninas. E é claro que a gente espera que isso não se perpetue. E existe um grande debate dentro da comunidade Fujoshi sobre isso. Só que o que eu acho é que as pessoas não olham para o que importa dentro desse debate. E sim porque você não pode fazer isso, você não pode chipar esses dois. E não a raiz do problema, que é como é que isso se originou, por que que ela enxerga isso dessa forma. Esse é o problema. Onde isso se originou? Ah, foram seus
pais brigando, então você tem que ir pra terapia resolver isso. Ou a gente pode conversar, vamos falar sobre isso, pra que isso não se perpetue nos seus relacionamentos futuros. É assim que se resolve as coisas. E não simplesmente falando, olha, isso é um absurdo, você não pode fazer isso, não é assim. E se tem muitas pessoas chipando relacionamentos abusivos, é porque a realidade dessas pessoas é dessa maneira. Então, a gente precisa olhar pra por que essas pessoas estão passando por isso? Como é que a gente pode resolver isso de forma social, entende? Porque isso é um problema social, é a estrutura da nossa sociedade. Se tem muitos casais, se tem muitas dinâmicas familiares problemáticas, isso é um problema social e estrutural. O combustível é para as fujoshis chiparem esse casal. Quanto mais eles se odiarem, não tiverem química nenhuma, mais essas meninas acham maravilhoso que eles fiquem juntos. Uma das maiores razões de eu não gostar de yaoi é que as obras mais famosas do gênero, que mais me foram recomendadas até hoje, todas romantizavam abuso. Esse aqui é um tópico que vale a pena falar sobre ele num vídeo só dele, mas eu vou dar uma pincelada. Inclusive esse yaoi que é Jonjo Romântica, eu falo assim, não gostou? Me processa. Ele é um yaoi que ele é feito nos anos 90. A gente tá falando dos anos 90. Na tradução desse yaoi que foi feito nos anos 2010, 2015, pra vocês terem uma noção do quanto ele é ultrapassado, assim, tipo, o quanto ele é antigo, o quanto ele é retrógrado, o quanto ele retrata um momento específico da nossa sociedade, uma visão específica dessas mulheres. A legenda desse yaoi que tem a maior repercussão, ela não trata homossexualidade, ela trata homossexualismo, que é um termo que ele não é usado mais. Porque o homossexualismo, ele era retratado como doença. Antes a gente usava esse termo, mas atualmente a gente não faz mais isso, porque nós evoluímos como sociedade. Isso não representa mais uma visão das pessoas. É importante a gente ter isso em mente, porque isso é a base, entende? Caramba, essas mulheres, elas representavam relacionamentos de abuso, tá? Mas então, essas mulheres, elas sofriam esses abusos, por que elas têm essa visão sobre relacionamento? E é importante a gente trazer isso, por quê? Porque yaoi não é sobre gays, não é sobre homem, é sobre mulheres, é sobre a visão dessas mulheres sobre relacionamentos, entende? Então, assim, não é pra representar gays. Isso é muito importante. Eu acho que falar de romantizar abuso é um termo forte. Principalmente porque as mulheres, elas são as maiores vítimas desses abusos sexuais, né? Romantizar abuso? Não sei. Acho melhor a gente pensar melhor sobre isso. Mas vamos ver o que ela tem pra dizer. Tipo, era um absurdo. É óbvio que hoje em dia deve ter yaoi muito saudável, muito bem feito. Mas quando eu tentei me expor a esse tipo de conteúdo, tanto de absurdo que eu via, não tava no gibi. E na época... Relações tóxicas em yaoi sempre vai existir. E eu sou uma pessoa que é muito ávida de yaois tóxicos. Eu não me identifico com yaoi soft. Por quê? Porque a minha realidade, ela não é uma realidade soft. Então, assim, a interação, o relacionamento que eu tenho com homens e com pessoas masculinas na sociedade, ela se identifica muito mais com a visão das mulheres que escrevem obras tóxicas do que com a visão de mulheres que escrevem obras soft. Então, simplesmente não dá pra eu sustentar uma obra que é soft. Enquanto obras que têm abusos sexuais, elas abordam temas que me interessam muito mais. Inclusive, a gente tem uma visão dessa sociedade que normalmente a gente não tem em obras soft, por exemplo, né? Que é, por exemplo, vamos dizer assim, uma pessoa sofreu abuso. Aí o que essa pessoa vai fazer depois do abuso? Ela pode recorrer à polícia? A polícia daquele lugar, por exemplo, a Coreia, que é a maior quantidade de manhwas que eu tô lendo atualmente. A polícia coreana, ela ajuda mulheres que foram vítimas de abuso. Essas mulheres, elas sentem-se livres para ir denunciar esse abuso. Isso aparece em yaois. Daí, ele vai procurar a família? Ele tem família? Ele tem rede de apoio? O que vai acontecer diz muito respeito à nossa sociedade e principalmente uma ferida da sociedade que normalmente a gente não vê em obras soft ou em obras normalmente, porque é uma visão muito feminina e é algo muito pessoal. A sociedade normalmente quer esconder, não quer falar sobre. Então, assim, obras tóxicas, elas são muito mais do que só abuso e só romantização de abuso. Na época não era tão de boa você militar sobre isso, você falar que isso não era certo. Muitas fujoshis não aceitam isso bem. A mesma... Aí a gente fica pensando aqui, será que não é a fujoshi que aceita isso bem ou será que não é vocês? Enquanto não tem nenhum vídeo, agora eu sou, tipo, uma das primeiras, vamos dizer assim, porque eu nunca achei, olha que eu procuro em espanhol, em português, em inglês, eu procuro vídeos de pessoas falando sobre esses assuntos, seja ela qual ponto de vista for, não de anti-fujoshi, mas de pessoas que têm propriedade pra falar sobre isso. E não há nenhum. Eu vejo muita gente falando, mas fujoshi não aceita isso bem. Mas será que fujoshi que não aceita isso bem? Ou será que são vocês? Menina que vê problema nos 50 tons de cinza, reclama daquele 365 dias da Netflix, vai lá e consome uns animes de yaoi 10 vezes mais problemático. É aquilo, a gente precisa parar de comparar coisas que não tem comparação. E não vê problema nenhum. Se você não
Quer se traumatizar? Não pra ler fanfic de fujoshi que gosta desse tipo de coisa. Ai, mas isso não é exclusivo das fujoshis, ok? Hentai também tem muito disso. Esse vídeo aqui é sobre otaku? Esse vídeo aqui é sobre hentai? Não, esse vídeo é Não dá pra comparar a yaoi com hentai, não porque esse vídeo da J Mello não seja sobre hentai, mas porque hentai, ele é um gênero da pornografia, ou seja, tão quanto peitudas, tão quanto loiras, tão quanto morenas, é um gênero dentro da indústria da pornografia. Hentai é a mesma coisa. Hentai, ele vem com um propósito e ele faz isso muito bem. Você tá comparando a venda do corpo da mulher com dois homens se beijando. Basicamente, uma comunidade pequena de pessoas, grupos menores ainda, que constituem as obras que vocês leem. Existe uma pequena equipe por detrás daquela obra, existe quem desenha, existe quem colore, existe quem escreve, existe a pessoa que faz os quadrinhos, são tipo 5, 10 pessoas que fazem aquela obra acontecer. E aí você tá comparando hentai, que é literalmente uma empresa multimilionária gigante, uma coisa enorme, colossal. Então assim, quando você for comparar hentai com yaoi, você precisa pensar que tudo que você pode falar de hentai, você vai falar tão quanto a indústria da pornografia. Tudo o que cabe à indústria da pornografia cabe ao hentai também, é a mesma coisa. Sobre fujoshis. Então é óbvio que eu vou me focar nos problemas que eu enxergo nas fujoshis. Isso não significa que elas são as únicas que fazem esse tipo de coisa, ou que, por Gente, que coisa feia. exemplo, todas fazem esse tipo de coisa. É óbvio que não. Eu tô falando do problema que eu enxergo em uma comunidade, que é o tema do... Ai, eu esqueci de falar. Deixa eu voltar aqui aos chips, né? Que é a coisa que mais falam sobre yaoi. Gente, vocês comem cocô? O maior problema que vocês encontram nas fujoshis é chip? De verdade? Esse incômodo com chips, ele esclarece uma coisa muito pertinente pra gente. Que é, essas pessoas, elas se incomodam com o que acontece com elas. Elas não se importam com vocês. Ela listou uma situação, né? Ela tava vendo Boku no Hero, que é um anime horrível. E aí ela tava, pô, como assim você shippou esses dois personagens que são abusivos e não sei o quê? Essa mesma narrativa, ela se repete em diversos momentos. O ponto, ele sempre vai ser trazido por essas pessoas. Porque você incomodou elas, você foi até elas numa comunidade de My Hero Academia, você foi a elas numa comunidade de qualquer anime que seja e expressou o seu chip. E isso é um problema. Você expressou que você gosta de alguma coisa que as incomoda. Vídeo, então é óbvio que eu vou falar disso. Ah, você falar que o Pedrinho foi lá e fez o mesmo erro não quer dizer nada. Ah, eu dei um tiro na perna dele, mas o meu vizinho deu 3 tiros na perna do outro. Foda-se! Dá pra fazer vídeo sobre todos esses outros temas também. Beleza, mas e Horimiya? Tá assistindo? Eu acho tão bonitinho esse anime, é muito fofo. Puta romance bonitinho, velho. Ai não, ai credo, romance hétero. Ai que nojo, guria, não consumo isso não. Fernanda, você é hétero? Sim, agora... Gente, eu sou Fernanda! Oi! A gente vai falar sobre isso. Fetichizar pessoas homossexuais. Isso é um Mas vamos parar aqui, porque são duas coisas que ela citou aqui. Não gostar de casais héteros e fetichizar casais gays. Vamos começar pelo não gostar de casais héteros. É normal que meninas não gostam de casais héteros. É normal, principalmente na adolescência. E principalmente quando ela se depara com uma comunidade totalmente voltada para o público feminino e que aborda temas que incomodam pessoas, como a J Mello. Não é estranho. Até porque quando a gente retrata casais heterossexuais, a gente tem que falar sobre o papel da mulher na sociedade. E aí a gente fala sobre o que é ser mulher nesses romances heterossexuais. É sempre uma menina fofinha, ou é tipo uma mulher sexy, ou é uma mulher que tenta ser comum, mas sempre é uma mulher de cabelo liso, é sempre uma mulher com a pele clara, é sempre uma mulher que é mais baixa. Então assim, a gente tem esses estereótipos sendo trazidos. Mulheres altas, elas sofrem com relacionamentos heterossexuais. As mulheres que são gordas, elas sofrem com relacionamentos heterossexuais. As mulheres negras, elas sofrem também. Quando a gente traz casais gays, a gente tá se libertando de, por alguns segundos, não precisar performar ser mulher na sociedade. Não é estranho que meninas, principalmente essas que estão sendo retratadas, não gostem de romances heterossexuais, porque eles retratam estereótipo. O yaoi, ele vem do shoujo. Então ele surgiu como um contraponto de não precisar fazer essas representações. problema muito grande e a comunidade LGBT se incomoda. Não é a comunidade LGBTQIAP+, que se incomoda, são os gays. É só os gays, não tem mais ninguém. Porque assim, a comunidade fujoshi, ela é constituída de toda a sigla LGBTQIAPN+, tá? Então assim, tem lésbicas, tem bissexuais, tem transexuais, tem queers. Inclusive eu conversei com uma queer ontem sobre as pautas raciais, que eu pretendo trazer um vídeo. E sobre toda a sigla LGBTQIAPN+, por pessoas que se identificam ou já se identificaram como mulheres. Então assim, yaoi é voltado para mulheres.
Os homens, eles sempre usaram os corpos das mulheres como eles bem entenderam. Aí quando as mulheres resolveram retratar as suas experiências e vidas e perspectivas de vidas pessoais através do corpo masculino, eles se incomodaram. Por quê? Porque nunca jamais algo como isso aconteceu antes. A gente tá falando de 50 tons de cinza, a gente fala de passou por um homem isso, um homem aprovou isso. Pra ser daquela maneira, passou por uma grande equipe de pessoas pra ver que aquilo fosse comercial. E todas as outras obras, elas também passam por esse processo. O yaoi não. Os animes yaoi, sim. Mas a maior parte do que constitui a comunidade fujoshi são manhwas, mangás e manhwas. Muito com essa atitude. Sim. E o que mais? Ela fala da fetichização dos gays, né? Calma aí. Você é hétero. Sim, agora a gente vai falar sobre isso. Fetichizar pessoas homossexuais. Essa fetichização de casais gays, ela é muito comparada dentro do debate com fetichização de casais lésbicos. E através disso eu vou desenvolver a minha tese. O que que acontece? Casais gays não são fetichizados. Ponto final. Mas, assim, como assim não são fetichizados se é representado dois gays pegando da maneira que é conveniente para as mulheres? Porque, assim, homens, eles não sofrem na sociedade com essa fetichização. Ou seja, homens, eles não vão ter medo de dar mão na rua por causa de, ai, e se uma fujoshi me ver dando mão na rua? O que que ela pode fazer comigo? Não existe o medo de ser gay por causa das fujoshi. Não existe. Não existe, ponto final. Agora, isso é muito comparado com as lésbicas. Por quê? Porque as lésbicas, elas são sexualizadas pela indústria da pornografia. Mas, novamente, você quer comparar uma indústria com grupos pequenos de pessoas que constituem uma comunidade. Não dá pra comparar as duas. Existem situações reais, vividas por mulheres reais, em que os homens, ao fetichizá-las, colocam-as em situação de perigo. Ou seja, essas mulheres, elas estão lá expressando que elas são um casal, e no momento em que homens veem isso, eles sentem-se livres, porque o corpo da mulher, na visão do homem, é uma propriedade. Então, um homem, ele se sente livre pra expressar que ele quer que ela se beije. Existe uma notícia que eu vou colocar aqui. Essas mulheres, elas estavam num ônibus, no metrô, eu não me lembro, e aí homens chegaram e obrigaram elas a se beijar. No momento em que elas recusaram, eles as agrediram. Então, se a gente estivesse falando de algo parecido, se a gente estivesse falando de uma opressão real, a gente estaria falando de uma situação real. Mas a gente não tá. Isso é um problema muito grande e a comunidade LGBT se incomoda muito com essa Isso é mentira. A maior parte daqui é meio mentira, né? Mas tudo bem. atitude. Sem falar que existe uma certa repulsa a qualquer coisa hétero. Não que isso seja um problema muito grande, não é como se os héteros estivessem sofrendo preconceito agora, tá difícil ser hétero hoje em dia. Não, mas não deixa de ser uma atitude ridícula. Ui. E aquilo que a gente fala, né? Não se aprofundou no tema, não perguntou o porquê, não tentou entender. E aí acha ridículo. E héteros. Quem mais sofre e se incomoda com essas coisas são os próprios gays, são os próprios homens homossexuais. Porque eles acabam sendo o maior alvo disso tudo. Existe muito essa ideia ridícula, estúpida, de que uma atitude repulsiva, quando é feita por uma garota jovem, passa a ser uma parada ingênua, uma atitude inocente, sabe? Isso não é verdade. Uma jovem mocinha, ela pode ser tão repugnante quanto um homem taradão de seus 60 e poucos anos. Na verdade, pode ser até mais repugnante que isso. Não me faça começar. É só você começar a ler fanfic, você vai entender o que eu tô falando. Não percebe que o discurso dela se sustenta a coisas como fanfic, a coisas como obras. A gente não tá falando de situações reais vividas por gays reais, em que eles foram oprimidos ou algo aconteceu em que eles se sentiram lesados por isso. Não existe, não acontece. São incômodos vividos por pessoas em situações específicas. Ah, eu não gostei que você escreveu essa obra. Foda-se. Ah, eu não gostei que você representou o Bakugou e o Deku. Foda-se. Se afetasse a jornada de trabalho, se afetasse o relacionamento, se afetasse a forma com que eles se vestem, que afeta a vida das mulheres, a pornografia e o hentai, a gente estaria falando de coisas reais, mas a gente não tá. Não tô dizendo que toda fanfic é assim, meu Deus, tudo. Porque sabe o que é? As pessoas, elas pegam qualquer carapuças e elas ficam, tipo, forçando pra ver se serve nelas. Se você faz fanfics saudáveis, fofinhas, não fica se doendo de graça, tá bom? Eu tô falando de fanfics problemáticas, enfim. Não se sinta mal por você consumir obras tóxicas. Essas pessoas querem que você se sinta mal por consumir uma coisa que diz respeito à sua realidade. Não se sinta mal. Não se sinta mal. Ai, você gosta de Darkfall, você vai ficar dropando Darkfall. Eu amo Darkfall da minha vida. Essas pessoas, elas querem te colocar numa caixinha do que elas julgam conveniente pra você. E elas não vão se importar com nada do que você faz. Elas não vão limpar sua bunda quando você ficar paraplégico na sua cama. Elas não vão pegar remédio pra você tomar quando você tiver com cólica. Elas não vão fazer nada por você. Sabe como a comunidade lésbica se incomoda com conteúdo mais 18 entre mulheres? Porque não é feito pra elas e sim pra homens héteros assistir.
Eu sabia que você ia chegar, mas eu já me precipitei, né? Tirem. É meio que uma relação semelhante entre Não é, cara. Você tá comparando duas coisas que não existem. Pelo amor de Deus. os gays e as fujoshis. Eu li um post não, é um blog, em que no final do blog, essa pessoa ela pergunta assim: será que existe a possibilidade de mulheres oprimirem gays? Existe, mas não fujoshi. Uma mulher cis oprimindo um gay porque ela julga ele ser o chaveirinho. Isso acontece. Não existe fujoshi que vira e fala: não, o corpo do homem é meu direito. Não existe. Porque o corpo da mulher lésbica, ele só é colocado nesse lugar porque o corpo da mulher, ele já é visto como um direito do homem. E aí, no momento em que essa propriedade se torna de outro homem, como, por exemplo, você tem um namorado, daí você tá com esse cara e o outro cara, ele vai respeitar o homem por ter você como propriedade. Mas não existe isso quando a gente fala de homem. Não existe. Simplesmente não acontece. Feio demais. Você virar e você falar de coisas que você não entende a dimensão do problema. E pior ainda, você influenciar 300 mil pessoas, praticamente, de uma coisa que é mentira. É mentira. Isso é muito feio. A maior parte do conteúdo de yaoi e BL são feitos com foco no público feminino. Não quer dizer que não tem homens consumindo. Tem, mas a maioria dos criadores desse tipo de conteúdo e a maior parte do foco no público-alvo são em mulheres. E em grande maioria mulheres heterossexuais. No Japão, por exemplo, existe um termo chamado bara, que se refere à produção de romances e pornografia homoafetiva entre homens, feito por homens gays para homens gays. Esse termo diferenciado foi criado porque esse tipo de produção tem traços muito específicos, assim, né? Mas adivinha, não é tão comum. A maioria Mentira. Isso aqui é mentira, tá? Não é tão comum, é mentira de novo. A maioria das produções de BL e yaoi são feitas por mulheres para mulheres. E se você não vê problema nenhum, meu amor, nisso, deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente que vê problema nisso. Especialmente homens. Claro que bara também tem algumas produções problemáticas, mas eu não vou... Ai, gente, os homens, eles veem problema nisso, porque a gente tá sexualizando eles, nossa. Ai, que pena. Nossa, eu tô tão triste. Não é como se os homens sexualizassem a gente a todo momento. Inclusive, o exemplo que você trouxe, My Hero Academia, eu peguei um mangá ontem na mão, o primeiro mangá que eu peguei na mão, e a primeira página do mangá era literalmente uma mulher seminua. Entrar nesse mérito aqui, porque senão a gente vai longe. Mas é justamente aí que tá o ponto. Eu não tô falando aqui que tem que acabar a fujoshi. Estou apenas levantando algumas críticas que me incomodam na atitude de algumas dessas moças. Mas, tipo assim, são muitas delas. É óbvio que não são todas. Tem muita fujoshi que vai ver esse vídeo aqui e vai falar: é verdade, realmente tem gente que faz isso, né? Isso é problemático mesmo. Só que essas meninas vão assistir o vídeo, no máximo vão dar um like e vão seguir com a vida delas porque são pessoas normais. O problema tá justamente mais nessas meninas que acabam causando, que não aceitam uma criticazinha, uma reclamação. Não se dão ao trabalho de pensar sobre isso. Poxa, se tem muitos homossexuais incomodados com isso, será que a gente não deveria pensar sobre o assunto? Não, foda-se, eu gosto, então é moral sim, cancela essa menina. Se você é fujoshi ou convive com fujoshis, ou foda-se, qualquer pessoa, comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. Se tem alguma coisa nessa comunidade que te incomoda, ou se alguma coisa que me incomoda você não acha, você acha que tá tudo bem com isso, e me explica por quê. Eu quero saber, A ideia aqui é levantar a discussão, não é cagar regra. Pra finalizar, tem mais uma paradinha nessa comunidade que me incomoda, mas não é bem culpa das fujoshis, é só... Não sei nem de quem que é a culpa disso, e nem o quão problemático isso é, mas é uma coisa que eu fico assim, nossa, complicado, né? Que é, a maior parte dessas meninas são menores de idade. O que não é um problema pra quem consome BL, mas é um probleminha pra quem consome yaoi. Porque, querendo ou não, é conteúdo adulto, né? Tudo bem, eu sei que muito garoto heterossexual consome hentai e não tem tanta diferença nesse aspecto. Todos os problemas que tem no yaoi tem no hentai, se pá, tem mais ainda no hentai. Só que eu não consigo deixar de ficar incomodada quando eu percebo que a maior parte das meninas que são fujoshis são expostas a esse conteúdo pesado já na adolescência ou até, tipo assim, com 12, 13 anos. Muitas dessas meninas são artistas e elas produzem conteúdo adulto. O que acontece? Meninas, crianças, pessoas menores de idade, elas são expostas a conteúdo sexual. Porque o conteúdo sexual, ele tá em músicas, ele tá na TV, ele tá em qualquer lugar. Então a gente tem muitas coisas que fazem com que essas pessoas, normalmente, em ambientes públicos, e questões que deviam pensar no family friendly, sendo expostas a esse conteúdo. Então, assim, essas meninas, elas vão ser expostas a isso em algum momento. E se elas estão na comunidade fujoshi, significa que elas já participaram da comunidade otaku em algum momento. E a comunidade otaku, ela é extremamente predatória. Porque existem homens adultos que predam essas meninas e meninas também, tudo bom. Quando a gente fala dessas meninas sendo expostas
expostas a esse conteúdo sexual, essas meninas, elas estão lá, elas estariam em qualquer outra comunidade que tem conteúdo sexual. E eu fico feliz que elas estejam na comunidade Fujoshi, porque é uma comunidade de mulheres que não é predatória. Então, quando a gente traz esses assuntos polêmicos, que, como eu disse, refletem diretamente a vida dessas meninas normalmente, a gente também tem a possibilidade de conversar sobre essas questões, sobre relacionamentos abusivos, sobre abusos e etc. Crianças tendo contato com pornografia não é legal. Mas a gente precisa colocar a realidade e a expectativa. A expectativa é, eu quero que crianças não tenham contato. Mas a realidade é, essas crianças vão ter contato. E se a gente sabe que elas vão ter contato, eu espero que elas tenham contato dentro da comunidade Fujoshi, que é uma comunidade feminina, que é uma comunidade voltada para mulheres, e que essas meninas, elas podem falar sobre as coisas que elas estão passando. Tive uma relação sexual que aconteceu isso. Elas podem falar com as Fujoshis mais velhas sobre o que tá acontecendo. E se elas estão sendo abusadas dentro de casa, que é o que acontece muito. A gente vê relatos de meninas que estão sendo abusadas, que são menores de idade, que vem esse abuso acontecendo nessas obras, e elas falam sobre isso dentro dessa comunidade. E aí fujoshis mais velhas vão lá e ajudam essas meninas, entende? Existe um auxílio dentro dessa comunidade. Ainda muito jovens. E eu não sei que tipo de efeito isso tem no psicológico dessas garotas. Então acho que tá aí mais uma coisa que dá pra se discutir e pensar sobre, né? Especialmente considerando que muitas dessas produções envolvem violência, né? Mas também não sei se isso é o fim do mundo, né? Todos esses problemas são coisas que eu acredito que dá pra conversar. A maioria das fujoshis são meninas mais progressistas, então assim, eu acredito que a maioria delas consegue entender a importância desses tópicos, só não querem discutir sobre isso porque aí teriam que fazer um auto-julgamento. Mas será que é isso mesmo? Mas será que essa história não tá mal contada? E é muito difícil, né? Eu só quero deixar claro aqui que qualquer ofensa às meninas vai ser deletado, porque a gente tá aqui pra conversar e trazer opinião, não pra ficar ofendendo e falando, ai, tem que fazer isso com elas, tem que fazer aquilo. Não. Vocês conhecem meu perfil, sabem como eu lido com tudo e com todos, então vamos seguir nessa linha de raciocínio. Mas é isso, espero que ninguém tenha saído ofendido no fim das contas, porque a ideia aqui é mais entreter do que qualquer outra coisa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande beijo a todos vocês e até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima.